Agora a gente fala de um tema muito pedido por vocês, bicicletas elétricas e acidentes aqui no Espírito Santo. Gente, olha, só nos últimos dados do Observatório de Segurança Pública, né, os dados são oficiais do painel da Secretaria de Estado de Segurança Pública, desde o início da circulação dessas bikes aqui no Espírito Santo, janeiro de 2024, tá? Um marco, gente. Nós temos mais de 372 ocorrências envolvendo acidentes com bikes elétricas. E destes, gente, mais de 60 ocorreram em calçadas. Vamos debater um pouquinho esse tema? Um dos nossos convidados desta manhã é o Gederson Lobato, ele é gerente de fiscalização de trânsito do Detran. Ei, Gederson, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Gederson, essas são ocorrências que chegam ao conhecimento de vocês, né? Através dos boletins de ocorrência, de registros de acidentes de trânsito. Exatamente, são as ocorrências que a CESP, né, lançou esse painel específico no observatório a partir dos acionamentos feitos, né, no CIODES, no sistema centralizado de recebimento de ocorrências. Uhum. Mas esse número pode ser ainda maior, né? Certamente, né, existem aquelas ocorrências que são resolvidas ali no local e que não se transformam em acionamentos, que portanto não estão aqui. Entendido. Bom, o que a gente precisa de saber sobre a legislação para poder entender o porquê de tanta ocorrência? Primeiro, houve um crescimento vertiginoso, né, de maneira assustadora aí, a quantidade desses veículos que circulam nas nossas vias foi se multiplicando. E a legislação, assim como quando chegaram as cinquentinhas, né, aqui no Brasil, ela acabou vindo a reboque da chegada dos veículos. Então, a gente tem hoje uma classificação posta por uma resolução federal que separa a bicicleta comum da bicicleta elétrica. Então, a bicicleta comum é aquela que você precisa pedalar, ela não tem naturalmente um motor ali para te ajudar. A bicicleta elétrica tem um motor auxiliar que só funciona quando você pedala. E os equipamentos autopropelidos são aqueles que têm algum alternador de potência, né? Um acelerador, de maneira geral. Todos esses daí têm uma velocidade máxima de 32 km por hora que eles podem atingir, velocidade essa de fabricação. E o lugar onde eles podem circular é o mesmo, né? Ciclovias, ciclofaixas, na própria via, sempre na pista da direita. E vem a grande questão, Fernanda, que quando há um compartilhamento de espaço com o pedestre, essa velocidade de 32 km por hora, ou de 25 se o município assim estabelecer, ela cai para 6 km por hora. Isso não tem sido respeitado, gerando tantos sinistros de trânsito, né? Agora, essa é até uma dúvida minha, Gederson. Essa velocidade ela tem que ser regulamentada pelo município ou isso é padrão para qualquer lugar do Brasil? Existe um padrão para que não fique sem regulamentação, mas o município tem competência para estabelecer uma velocidade diferente. Então, existem municípios que, ao invés de 32, estabelece 20, 25 km por hora nas ciclovias ou ciclofaixas, por exemplo. Uhum, mas a de 6 km na calçada? Padrão. É padrão. No território brasileiro. Então não tem essa de que não sabia, né? Não, é uma regra de abrangência nacional que precisa ser seguida porque você está compartilhando a via ali com crianças, com idosos, com pedestres que são mais frágeis, né? Uhum. E aí então está o pulo do gato, né? As pessoas não reduzem para 6 km. Exato, continuam transitando em excesso de velocidade. Ontem mesmo eu estava com uma colega do Detran que já é mais idosa e ela falando que próximo do órgão ali, na calçada, ela foi atropelada por um equipamento desse, está lá com o braço machucado, com a costela machucada. Ela era pedestre? Pedestre. E foi atropelada por uma bike. Meu Deus. Não, realmente, assim, a gente tem medo de andar em calçada, em calçadão, porque a gente é surpreendido por elas, porque elas também não fazem barulho, né? E são muito silenciosas. Ainda tem uma outra questão que nós temos observado também, e que a CESP inclusive destaca, que eles transitam muitas das vezes pela contramão, né? E deve-se transitar no mesmo sentido da via. Então você pode ser surpreendido, você está olhando para o sentido do fluxo do veículo, de repente vem um veículo desse a 32 às vezes, ainda altera, né? Que é um outro problema, faz algum tipo de adulteração no veículo ali para ele passar desse limite, vindo pela contramão de direção. Então, a chance de um acidente é muito grande. Entendi. Gederson, e aí, assim, como é que você
controla isso? Existe uma legislação, mas eu acho que a fiscalização é que não consegue ser aplicada, não é isso? Na verdade, nós temos desafios ainda, entendemos que essa legislação precisa ser aprimorada, inclusive o governador, né, Renato Casagrande, encaminhou um ofício ao ministro de Transporte nesse sentido, porque hoje um dos grandes fatores determinantes ali para você classificar um veículo desse é a velocidade. E é um desafio você aferir essa velocidade com esse veículo em movimento, um veículo tão pequeno, que não tem placa, que não tem um registro ali, você não consegue identificar quem é o dono, o proprietário daquele veículo. Então, nós ainda temos muitos desafios na fiscalização também, por conta da própria legislação mesmo. É que não exige o quê? É habilitação para bike, não é isso? Não existe isso, não existe registro, né, nem emplacamento, então não há um cadastro onde eu consiga saber quem é o proprietário responsável por aquele veículo. Não exige habilitação e nem idade, né, então uma criança pode, legalmente falando, né, os pais que precisam, é claro, ter esse cuidado, mas legalmente falando, uma criança ou adolescente pode conduzir uma bike elétrica ou um autopropelido que chega de fabricação até 32 km por hora, já é uma velocidade alta para um veículo motorizado, né? E além disso, um dos fatores determinantes é a velocidade, que nós não temos hoje uma regulamentação clara sobre como aferir essa velocidade. E a gente tem que se render a isso, Gederson? Hoje nós temos incentivado e realizado operações conjuntas de educação para o trânsito e também de fiscalização. E na fiscalização nós temos observado muito a questão dos ciclomotores, porque muitos desses veículos, Fernanda, que estão circulando lá na calçada, na ciclovia também, são ciclomotores, não são nem bicicletas elétricas ou autopropelidos. Veículos ali com um motor mais potente, mais de 1.000 watts de potência, com a velocidade ali já de fábrica mesmo, que chega às vezes a 50 km por hora, e que estão lá sendo conduzidos na ciclovia, na calçada. Então esse aí, sim, vocês conseguem multar, né? Isso, a gente consegue recolher o pátio, né, fazer ali as notificações. Eventualmente, se há um menor conduzindo, o pai pode ser responsabilizado ou o dono daquele veículo por entregar o veículo à pessoa não habilitada. É um crime previsto na legislação de trânsito. Então, tudo isso a gente consegue fazer na fiscalização. Uhum. Já o problema do menor na bike elétrica. Outro dia, eu não sei se foram vocês que alertaram ou se foi a guarda, de que tem muita bike adulterando o limite de velocidade. Isso, nós temos falado sobre isso também. Porque algumas desses equipamentos, principalmente os autopropelidos, eles têm uma trava apenas eletrônica ali, né? Como um videogame mesmo. Você consegue ali com alguns comandos básicos alterar, destravar essa velocidade, porque o motor consegue chegar numa velocidade maior, e nós já fizemos um teste ali, que embora a gente levantou a roda traseira e acelerou, e o veículo deu 45 km por hora. Nós tivemos um colega PRF que nos mandou um vídeo que eu acho que o veículo deu 60 ou 70 km por hora. Então é muito sério, né? Da mesma bike elétrica, cujo limite é 30, ela chega a 70? Isso aí. Nesse caso, gente, 70. Né, falando... eu estou pensando aqui, Gederson, fazendo uma analogia com o trânsito, né? Em Vila Velha, por exemplo, onde eu moro, há inúmeras ruas cuja velocidade foi reduzida para 40, não é nem mais 60. De trânsito, de carro. Aí você imagina uma bike a 70. Nesses trechos urbanos, né, que nós estamos acostumados aqui a nos locomover na cidade, você não tem vias, né? Dificilmente você vai ver uma via de 70. Você vai ter vias de 40, 50, eventualmente até 60 km por hora. Então, você vê o tamanho do risco, né? De fato, que alguns, e a gente não pode também demonizar todo usuário de bike elétrica e autopropelido, mas que alguns aí têm adotado esse tipo de comportamento. Meu Deus, 70 quilômetros. Isso não quebra um braço, não. Isso mata, né? Mata. E nós já temos aí um registro, né, de 6 mortes em trânsito envolvendo esses veículos. Já são 6 mortes? 6 mortes. Pegando todo o período, né, contabilizado aí, 2024 até 2026, 6 vítimas fatais. A gente pode lembrar em que situações essas pessoas estavam? Sim. Calçada? De acordo com os dados do Observatório da SESC, 278 dos 372 sinistros foram na via pública. Então, a maior concentração. E eu estou falando de sinistros gerais. Se quiser, eu posso olhar o recorte só
dessas 6 mortes também. Aham. Mas 278 dos 372 foram em via pública, 66 foram em calçadas e 28 em ciclovia. Ou seja, o maior problema, né, está justamente quando o usuário desse veículo vai dividir o espaço com o carro, com a moto ali, né? Porque às vezes ele vem pela contramão, às vezes ele vem, não respeita semáforo, não respeita as regras de trânsito. E você é um veículo, você precisa respeitar, você está em um veículo, você precisa respeitar todas as regras de circulação e conduta. Uhum. Sem dúvida alguma. O que que a gente pode fazer quando se depara com uma situação como essa? Advertir a pessoa, reduz a velocidade, você está no meio da calçada, tem pedestre aqui. A gente, né, sempre fala que é importante você zelar pela urbanidade no trânsito também, né? Às vezes a gente não sabe como a pessoa vai receber esse tipo de abordagem. Então, a gente sempre fala que essa conversa, sobretudo com quem você conhece, é mais importante até, do que talvez você pode até acabar entrando até numa discussão no trânsito ali que, infelizmente, eventualmente evolui até para algo pior. Mas se você conhece alguém que tem uma bike elétrica, que tem um autopropelido, ecoe, né, esse discurso de responsabilidade no trânsito. Os pais pensem muito se os seus filhos têm maturidade, têm um comportamento compatível com a segurança antes de entregar um veículo desse na mão dele, né? Porque eu acho que é nesse diálogo mesmo, principalmente com as pessoas mais próximas, que a gente vai conseguir melhorar o comportamento. Isso aí. Vamos para os nossos ouvintes, Géderson. Tem inúmeras participações. Vamos lá, Paty. Vamos lá, Géderson, bom dia. O Alex dizendo que ele também já sofreu um acidente com a bike elétrica dele por irresponsabilidade de um adolescente também de bike elétrica. O Jô Carli, ele faz um desabafo e fala também o que muitos outros ouvintes estão registrando aqui. Ele diz que existem regras para o motociclista, mas para a bike elétrica não. E tem bike elétrica rodando como se fossem as únicas coisas numa via pública. Rodam pela contramão, na calçada, no meio dos carros, às vezes 3 em cima de uma bike só. E não adianta dizer que tem norma, porque pouquíssimos cumprem quando sabem ou sequer sabem que essas regras existem. São menores, muitas vezes inconsequentes, adultos que são afobados, condutores irritados, né, ilimitados também no domínio de uma bike elétrica. Ele fala aí desse somatório de dificuldades e de perigos. O Márcio conosco também falando que falta fiscalização. Ele diz que ontem passou uma bicicleta elétrica sem placa, sem capacete, na frente de uma guarda municipal e eles não fizeram nada e ele sabe. Mas bicicleta elétrica não tem placa. Ele disse que era daquelas que precisam de placa. Então é ciclomotor. Né? Mas todo mundo, eles generalizam tudo para bike elétrica, apesar de ser ciclomotor. Né? Eu acho que a população confunde mesmo, Géderson, né? Isso, de fato tem toda essa confusão. O Jô Carli aí fez um retrato, né, de fato do que a gente tem vivenciado. Existem regras, sim, como ele mesmo mencionou, mas a gente ainda tem desafios nessas regras, desafios na fiscalização, e temos apelado para a consciência das pessoas, temos realizado ações de educação e também de fiscalização, sobretudo com foco nesses ciclomotores. Então, a gente tem que discutir essa regulamentação do uso desses veículos, mas também da comercialização deles, né? Porque tem que ter essa responsabilidade social também de quem coloca esses veículos que podem facilmente ser destravados na via pública, né? E eu acho que essa discussão tem que ser ampliada, né? Porque nós temos visto aí o tanto de reclamação. O Detran recebe muitas interações nas nossas redes sociais também sobre esse assunto. A gente tem visto algumas iniciativas, Géderson, né? Em Vitória, por exemplo, tem umas barreiras físicas, né, que estão em teste na Mata da Praia. Em Vila Velha, a guarda foi para algumas escolas na última semana fazer uma orientação lá frente a frente aos adolescentes, né? O Ale, inclusive, um dos nossos ouvintes, está falando isso. Olha, tem que ir para a escola, tem que orientar. Ele disse que num dos estacionamentos lá de uma escola particular de Vila Velha, há pelo menos 200 bikes estacionadinhas lá, viu? Meu Deus. É a nova bicicleta, né? Que a gente ia para a escola. Esse veículo está sendo substituído mesmo. E essa semana passada nós tivemos uma reunião, Fernanda, nós temos dialogado com o Ministério Público, com o sindicato também, das escolas, instituições privadas de ensino,
para cada vez mais o Detran, os demais entes aí, estarem próximos das escolas, dialogando com os alunos, mas sobretudo com os pais. Eu acho que é um público que a gente precisa alcançar cada vez mais, chamar mesmo a atenção, a responsabilidade dos pais sobre o uso desses equipamentos, desses veículos por menores de maneira desenfreada, né, desregulada. É isso. Eu queria te agradecer pela entrevista, viu? Sempre bom falar com vocês. Obrigada, bom trabalho. Tchau, tchau.